Ordem do dia. Discussão e votação. Em turno único, projeto de conversão em lei de medida provisória PLC 209/2018. Autoria da Comissão de Finanças e Tributação. Altera o artigo 40 da Lei 10.297 de 96, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, abro aspas, ICMS, fecho aspas, e adota outras providências, aprovado já na Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça com seu encontro. Aprovado. Discussão e votação, segundo turno, projeto de lei 15.8/2018, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, denomina Alessio Francisco Bux, a rodovia SC 161, trecho compreendido entre o quilômetro 43.942 metros até o quilômetro 56 mais 987 metros, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça com seu encontro. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 220.0/2017, de autoria do deputado Cleiton Salvaro. Dispõe sobre o acesso gratuito de ex-atleta profissional de futebol aos estádios de futebol no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo. Vossa Excelência, quer discutir? Não. Deputado Quirino Nunes manifesta contrário. Aprovado pela maioria. Discussão e votação em segundo turno ao PL 500.5/2017, de autoria do deputado Antônio Aguiar. Denomina vereador Arno Krelling o trecho da rodovia SC-418, que liga o viaduto Pirabiraba, quilômetro 0, à Sociedade Dona Francisca, quilômetro 9. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Vossa Excelência quer discutir o projeto, deputado? Não. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça com seu encontro. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao PL 555.9/2017, de autoria do deputado João Amin. Denomina o edifício do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça com seu encontro. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 376.8/2017, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Concede título de cidadão catarinense a Eurides Luiz Mescoloto, em memória. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça com seu encontro. Aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação 110 do deputado Antônio Aguiar, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações referentes ao valor total de investimentos relativo ao serviço de manutenção de roçadas e reparos asfálticos na rodovia SC 418, do distrito de Pirabiraba, no município de Joinville, ao distrito de Fragosos, no município de São Bento do Sul, mais precisamente, deputado Aguiar, Campo Alegre, porque Fragosos, né? Só para fazer uma correção de redação, referente aos anos de 2017 e 2018. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça no encontro. Aprovado. Pedindo informação 111, do deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário da Agricultura informações acerca do número de bovinos e búfalos cadastrados no Estado junto à SIDASC nos últimos 4 anos. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 112, do deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da previsão de pagamento das emendas individuais de parlamentares
ao projeto de lei orçamentária anual com fulcro, nos parágrafos 9º, 10º, 11º, 12º e 13º do artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, referente ao exercício 2018. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça no seu encontro. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: 524, deputado Neudi Sareta; 526, deputado Maurício Crudilarc; 527 e 528, deputado Antônio Aguiar. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 319, do deputado Antônio Aguiar; 320, do deputado... Desculpa. Indicação 320, deputado Neudi Sareta. Fim da ordem do dia. Pela ordem, do deputado Arcides Matos. Senhor presidente, eu ia propor a Vossa Excelência para consultar os líderes, que é prerrogativa do plenário que decide, né? Nós já votamos várias vezes extra pauta aqui, senhor presidente. Não estou propondo nada de diferente nessa casa, absolutamente nada. E se o critério é para um, é para todos. Aqui não tem critério para o amigo do rei. Aqui o critério é para todos. Lamentavelmente, não vai ser possível, que o PLC tem que ter quórum de 21 deputados, e nós, vergonhosamente, temos 18 em plenário, senhor presidente. Portanto, vamos votar, então, na semana que vem. Feito o registro, deputado. Infelizmente, deputado Valdir Cobalcini, com a palavra. Senhor presidente, já havíamos conversado em relação a esses dois projetos, tanto do Profisco quanto o do Ministério Público, e solicitamos, senhor presidente, que eles sejam pautados para a próxima terça-feira, e assim, com devido tempo, cada líder avisa suas bancadas, para que possamos ter o quórum necessário para deliberar esses dois importantes projetos, um de interesse do Poder Executivo, que é o Profisco, financiamento junto ao BID de 50 milhões de dólares, e outro que trata da estrutura do Ministério Público. Fizemos, então, esse pedido, e para que Vossa Excelência possa anunciar de que na próxima terça-feira esses dois projetos possam estar pautados. Obrigado, deputado. Eu ainda faço um apelo a todos os nossos líderes de todas as bancadas, que façam um apelo a todos os parlamentares para que terça-feira, às 16 horas, nós possamos deliberar projetos importantes para Santa Catarina. E só podemos fazer isso se tivermos quórum qualificado. Portanto, terça e quarta são 2 dias de votações relevantes nessa casa, e a presença é fundamental. Feito o registro, vamos para as explicações pessoais. O primeiro inscrito, e único por enquanto, o deputado César Valduga, por até 10 minutos. Saudar Vossa Excelência, saudar senhores deputados, saudar a todos que nos acompanham via TVAL e também em rádio digital. Senhor presidente, gostaria de tratar neste dia, na sessão desta tarde, de um tema que tem preocupado muito nossa população do oeste catarinense, que são as recorrentes ações que interferem, deputado Padre Pedro, negativamente na cadeia produtiva da proteína animal, um dos pontos fortes da economia de nossa região. Num período muito curto de tempo, já enfrentamos os efeitos
da desastrosa Operação Carne Fraca, restrições de importação por parte da União Europeia, a importação de taxas por parte da China e, mais recentemente, os efeitos da greve dos caminhoneiros que resultou em prejuízo na entrega de ração para aviários e criadores de porcos, gerando a morte de milhares de animais. Uma frase que já vem da sabedoria dos antigos, diz que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E o que vemos sentir com os efeitos desses ataques à cadeia produtiva da proteína animal são os pequenos produtores, a agricultura familiar e os trabalhadores e trabalhadoras de toda a cadeia. Essa semana, a Companhia de Alimentos BRF informou que concederá férias coletivas em 4 unidades da empresa, senhores, localizada nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao todo, 5.600 funcionários terão as atividades suspensas nas linhas de produção de frango. Segundo a BRF, a decisão leva em conta a necessidade de ajustes para atender a demanda atual, agravada pela recente greve dos caminhoneiros, que parou o tráfego de cargas por mais de 10 dias no fim de maio. A unidade catarinense de Concórdia vai dar 12 dias de férias a 1.700 empregados. Portanto, 12 dias de férias para 1.700 empregados na unidade de Concórdia. Outros 10 dias de férias serão concedidos a 1.000 funcionários da planta de Lajeado, Rio Grande do Sul. E 10 dias também serão dados a 1.500 integrantes da linha de frangos da unidade de Serafina Correia, também no Rio Grande do Sul. Durante a greve dos caminhoneiros, a produção de frangos foi suspensa por 2 dias e a de perus por 5. Neste período, cerca de 550 mil frangos deixaram de ser abatidos e outros 150 mil perus também. No entanto, a demanda para a unidade chapecoense já vinha sendo prejudicada por problemas relacionados à exportação, tendo como estupim o embargo imposto pela União Europeia à compra de frangos da BRF neste ano. As férias das unidades estão previstas para começar no dia 2 de julho, com retorno esperado para o dia 16. Após esse período, a expectativa é retomar o abate de 280 mil aves por dia. A greve dos caminhoneiros afetou o alojamento de pintinhos e o peso dos frangos. E agora a planta não consegue compor a média diária de abates, o que também originou a suspensão dos seus funcionários. A planta da BRF Concórdia teve as atividades suspensas por 5 dias durante a greve e houve redução nos abates de pelo menos 10 mil frangos. Quanto aos efeitos do embargo europeu, para se ter uma ideia dos efeitos terríveis, havia a expectativa de um aumento no quadro de funcionários da empresa programado para maio e que teve de ser suspenso. Pelo menos 600 novos empregos seriam contratados e não foram por causa da medida imposta pela União Europeia. Então, estamos realmente num momento muito delicado, deputado Milton, deputado Jean, com relação à questão dos embargos econômicos que vem sendo imposto pelos países europeus da União Europeia. Então, vejo que todos os movimentos precisam ser feitos diante deste momento que nós estamos vivenciando, não só em Santa Catarina, mas no sul do país, e aí sim precisa de um ato do governo federal, que se entende um gesto de Estado, de governo federal, com relação aos embargos econômicos que estamos enfrentando no nosso país, como também a própria questão da crise da bacia leiteira,
os problemas que estamos enfrentando no sul do estado, que são os problemas do arroz, também da proteína animal no nosso oeste de Santa Catarina, mais forte, também do setor pesqueiro e muitos setores também que estão sendo bastante prejudicados com a política do governo federal. Quero também aqui, senhor presidente, nessa tarde de hoje, parabenizar os nossos vigilantes. Hoje é o Dia Nacional do nosso vigilante, das nossas empresas privadas e também públicas, né, que são trabalhadores que merecem toda a nossa homenagem pelo relevante trabalho que prestam à nação brasileira, mas aqui eu quero destacar, em especial, ao nosso estado de Santa Catarina. A todos os trabalhadores da segurança, da área da vigilância privada, os nossos parabéns. Parabéns também às suas categorias que os representam, que são o Sindicato dos Vigilantes no estado de Santa Catarina, sendo que se trata de um trabalho muito importante, que é imprescindível nos dias de hoje, nos estabelecimentos comerciais, também na prestação de serviços públicos, nas empresas, em escolas, universidades, e lá estão os nossos vigilantes. Sempre vigilantes, sempre sentinelas estão assegurando a vida de milhares e milhares de pessoas, em estabelecimentos, como em casas lotéricas, que inclusive nós temos um projeto que está tramitando aqui nessa casa, para que também se busque a vigilância, não apenas a vigilância eletrônica, mas lá a vigilância física de um vigilante, para que possa dar seguridade ao patrimônio do nosso estado de Santa Catarina, né, aos trabalhadores, mas também àqueles que usufruem da prestação de serviço, né, em espaços que são importantes e que a população desfruta, mas que também precisa, sem dúvida nenhuma, estarem assegurados. Esse trabalho dos vigilantes que eu sempre tenho destacado, da importância, e vejo que muitas conquistas nós conseguimos no nosso país, como foi o adicional de risco, mas que infelizmente com a conquista do adicional de risco, o vigilante passou a ser contratado como porteiro, para que pudesse ser mais explorado, para que ganhe mais o nosso vigilante. E ele que é qualificado, quisesse um papel importante, e o vigilante muitas vezes se transforma em porteiros de alguns estabelecimentos comerciais ou industriais, né, tendo um rendimento menor daquele o qual deveria ser pago pelo seu desempenho, pela sua capacitação e também pela própria valorização desse trabalhador ou também dessa trabalhadora. Nós temos muitas trabalhadoras, deputado Cobalcini, que são vigilantes nas penitenciárias, enfim, em tantos espaços. São milhares e milhares de vigilantes do estado de Santa Catarina. Por isso, estamos aqui manifestando o nosso abraço a todos os vigilantes do nosso estado, também os nossos parabéns pelo dia e reconhecendo o trabalho que é imprescindível dos nossos vigilantes no estado de Santa Catarina e que nós temos diversos projetos de iniciativa desse deputado que vem a buscar a valorização profissional, a valorização econômica, entendendo que é o vigilante que tem que ser valorizado, porque ele todo dia, diuturnamente, corre risco, muitas vezes de vida, coloca a sua vida exposta para assegurar as pessoas, para assegurar as vidas das demais, e também pela preservação do patrimônio público, ou seja, também do patrimônio privado. Parabéns aos vigilantes do estado de Santa Catarina, parabéns aos sindicatos que representam esses trabalhadores e também essas trabalhadoras. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, na sequência, o nosso deputado Padre Pedro Baldiceira, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas,
aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, da rádio digital. Eu tenho, ao longo das minhas manifestações, mantido sempre uma preocupação e, ao mesmo tempo, também uma sinalização ao despertar na construção de ações e políticas que envolvem a prevenção. E eu julgo que o alicerce, a base de toda a estrutura nossa, ela, para ser bem sólida, firme, ela tem que passar por esta construção de prevenção naquilo que nós buscamos idealizar na nossa caminhada. Eu fiz esses dias atrás uma referência às questões que envolvem a vida, especificamente que dizem respeito à saúde das pessoas. Hoje, na mesma lógica e na defesa da vida, eu faço questão aqui de também me somar à campanha para um trânsito mais seguro que o governo do estado de Santa Catarina ora assume, divulga e o projeta. E ao mesmo tempo que a gente se soma a esta campanha do trânsito mais seguro, é importante a gente aqui também estender o nosso olhar de maneira muito especial na formação da consciência das pessoas desde o berço materno. Nós só vamos mudar esta realidade a partir do momento em que existam políticas públicas voltadas para a conscientização desde os primeiros anos dos bancos escolares. É ali que nós revestimos as pessoas, seja a criança, o adolescente, o jovem, destes princípios que são fundamentais, que são princípios estruturantes da formação do indivíduo, do ser humano. E aqui, a escola, ela tem um grande papel. Talvez seja o papel mais importante, junto ao berço materno, de construir estes princípios desde os primeiros anos de vida das crianças, que as quais, na vida adulta, irá reproduzir, não tenho dúvida nenhuma, aquilo que tem feito parte do alicerce, do fundamento da sua caminhada e da sua trajetória. Eu não acredito. A campanha, o programa, a campanha toda, ela é importante neste momento, quando nós percebemos que a média mensal de acidentes só provocados pela questão das motocicletas ultrapassam os 470 casos mensais, é inaceitável. Por outro lado,
nós não podemos também encobrir as coisas, né, com a peneira. Eu traço um olhar para alguns trechos das nossas rodovias, e aqui eu faço a menção à BR-163, que está na faixa de fronteira do estado de Santa Catarina, no oeste do nosso estado, que vai desde Dionísio, passando por São Miguel até Itapiranga. A BR-158, do entroncamento do município, do entroncamento da BR-282, do município de Maravilha, até a divisa com o Rio Grande do Sul. Um outro trecho da BR-282, que liga Chapecó a São Miguel do Oeste. Nós nunca vivemos uma situação tão precária de descuido desses trechos das rodovias, que até me parece que estão fora do mapa do estado de Santa Catarina. E não é por falta de intervenções deste parlamento. Quantas e quantas vezes, inúmeras vezes, retomamos o debate, a discussão e a necessidade da restauração dessas rodovias, e, no entanto, estão totalmente abandonadas, esquecidas. Parece que não existe no mapa do Brasil e do estado de Santa Catarina esses trechos, diante do descaso em que nós estamos vivendo. E pior de tudo, que não existe nem recursos previstos para a restauração, nem para o tapa-buraco, muito menos para a ampliação, ou de repente até uma terceira via, ou duplicação em algum trecho que são necessários, diante das grandes demandas daquela região, e por aquilo que a região representa no nosso estado e no nosso país. É preciso que os governos tomem vergonha, porque é de competência do executivo estabelecer alguma relação e fazer. O legislativo, infelizmente, ele pode intervir, pode intermediar, mas não é ele que executa a obra. Quem executa e prioriza é o executivo. Portanto, o governo federal estabelece um descaso total com esta grande região produtora do estado de Santa Catarina. E olha, sem contar quantas e quantas vidas são ceifadas diariamente nesses trechos, por causa da péssima condição dessas rodovias. Infelizmente. Eu estava nesses dias tentando fazer o cálculo. Vejam vocês, além das péssimas condições, o trecho de São Miguel do Oeste até Chapecó, que tem em torno de 110 quilômetros, basicamente, e aqui eu chamo a atenção para a sinalização dessa rodovia, nós temos trechos de 400, 500 metros de extensão em reta, com faixa dupla contínua, não podendo nem ultrapassar. E o movimento, ele é intensivo, é grande. Não é uma contradição com relação aos acidentes, mas é uma manifestação minha de indignação, porque são trechos longos, com visibilidade, com segurança, que daria tranquilamente em 60, 70 poder ultrapassar, e infelizmente diante da faixa contínua, dupla, nem é permitido a ultrapassagem. Essa indignação, ela se faz presente em centenas e centenas de pessoas que transitam nesta rodovia. Portanto, é preciso ter um olhar com mais cuidado, com mais carinho, por parte daqueles que são responsáveis
pelo cuidado e pela manutenção dessas rodovias. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Fim das explicações pessoais, não havendo mais oradores inscritos. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.